Olá a todos, esse é o canal ASUS Brasil, novamente o Oswaldo Júnior, especialista em produtos ASUS, responsável por treinamentos para distribuição de componentes ASUS por todo o país. Retomando as nossas conversas sobre placas, hoje nós vamos falar sobre a placa ASUS B85ME. Essa é uma placa que foi desenhada, que foi pensada para pequenos negócios, para o ambiente de SMB. Vocês reparem que o B do chipset B85, no qual essa placa é baseada, vem de business, ok? Do B85, o B significa business. Essa é uma placa que foi pensada para ambientes com um número relativamente pequeno de PCs. Vocês pensem, por exemplo, num pequeno escritório de advocacia, um pequeno escritório de contabilidade, um ambiente típico de pequenos negócios, são muitos outros exemplos possíveis, ok? Bom, essa é uma placa, algumas referências iniciais muito importantes. Essa é uma placa para processadores de soquete 1150, processadores como os Core i de quarta geração, ok? Como eu já disse, baseada no chipset B85. É uma placa micro ATX, tamanho, formato micro ATX, e essa é uma placa também produzida aqui no país, né? Vocês vão encontrar aquela menção no finalzinho do nome, na caixa da placa-mãe, ao BR, né? Simplesmente para sinalizar que é uma placa produzida aqui no país. Como eu já mencionei em conversas anteriores, isso é muito importante para algumas revendas que se especializaram em atender licitações. Existem algumas características importantes nessa placa que passam despercebidas para algumas revendas no canal. Vamos passar com todo um cuidado por esses pontos. Então, primeiro detalhe, primeira característica que chama muito a atenção nessa placa-mãe é a seguinte: essa placa disponibiliza 4 slots de memória. Vocês reparem que placas que nós mostramos aqui anteriormente, placas básicas, mais simples, geralmente trazem 2 slots de memória. Essa placa tem 4 slots, então ela é expansível a 32 GB de memória, ok? Com relação a portas e conectores, alguns aspectos que são importantíssimos e que destacam ela, novamente, das placas básicas. Ela tem 4 portas SATA de 6 gigabits. Essa porta disponibiliza 4 portas SATA 3, mais 2 portas SATA 2 de 3 gigabits. Então essa motherboard tem um total de 6 portas SATA, ok? E nas placas básicas que nós mostramos anteriormente, vocês encontram 2 portas SATA de 6 gigabits, aqui são 4, ok? Então ela tem mais slots para expansão de memória e mais portas SATA de 6 gigabits, o dobro do número de portas disponibilizado por placas mais simples, baseadas em chipsets H81 ou H61. Aqui, como eu disse, estamos falando de uma placa baseada em chipset B85. O chipset B85 vem imediatamente acima do chipset H81, ok? Que mais que é importante lembrarmos? Essa placa tem 2 portas USB 3.0 traseiras, 2, mais 4 portas USB 2.0. Então são 6 portas USB traseiras, 2 delas USB 3. E, ao mesmo tempo, ela disponibiliza pinagem, ela tem os headers, a pinagem para receber mais 2 portas USB 3 e mais 4 portas USB 2. Então eu posso chegar a ter no total 12 portas USB. No geral, até 12 portas USB, ok? Sendo delas 4 portas USB 3.0. O que mais que é importante lembrar? Essa placa também disponibiliza um slot PCI clássico, o slot PCI do padrão antigo de 32 bits, um slot PCI Express X1, ok? O slot pequenininho PCI Express X1, e essa placa tem também um slot PCI Express X16 3.0. Vocês reparem que, importante isso, vocês reparem que nas placas mais simples, baseadas em chipsets H61 ou H81, eu tenho slots PCI Express X16 2.0. São características dos chipsets básicos. Como o B85 é um chipset um pouquinho mais sofisticado que aqueles de entrada, ele já disponibiliza o conector PCI Express X16 3.0. E além dele, mais um slot PCI Express
fisicamente X16, mas que eletricamente é um slot X4, ele tem alimentação X4, ok? Que mais? Aí vem uma questão que é muito interessante, como eu disse, esse é um dos pontos que as revendas geralmente não reparam, não exploram essa questão no momento da venda. Para aqueles de vocês que estão assistindo esse vídeo, que são consumidores finais, óbvio, essa também é uma característica muito interessante para se estudar aí no momento da compra de uma nova placa-mãe. Essa placa, além do conector, além da saída de vídeo VGA analógica, clássica, né, básica, comum em qualquer motherboard de entrada ou intermediária, além da saída VGA, essa placa disponibiliza 3 saídas de vídeo digitais. Ela tem também o DVI, o HDMI e o DisplayPort. Ok? Vocês reparem que essa não é uma placa posicionada como uma placa high-end, uma motherboard super sofisticada, mas ela tem esse capricho de disponibilizar as 3 saídas de vídeo digitais, o DVI, HDMI e o DisplayPort, ok? Somando-se ela, né, essas 3 portas ao VGA, nós temos então 4 saídas de vídeo diferentes nessa placa-mãe. Existem N combinações possíveis usando essas 4 saídas de vídeo que me permitem, reparem nesse detalhe, que isso é muito interessante, que me permitem, usando só o chip gráfico do processador, usando só o chip de vídeo do processador, se ele for um processador Core i, ok? É preciso que ele seja um Core i. Pode ser um Core i3, não é o mais simples disponível, mas se ele for um Core i, usando só o chip gráfico do processador, sem uma placa de vídeo, é possível usar até 3 monitores simultaneamente conectados nessa placa-mãe. Todos eles numa mesma área de trabalho, uma área de trabalho estendida com 3 monitores simultâneos, até 3 monitores simultâneos, ok? E como essa placa-mãe disponibiliza portas HDMI e DisplayPort, usando qualquer uma dessas portas, é possível trabalhar-se aqui também com monitores 4K. Ok? Inclusive, usando especificamente a porta DisplayPort, já é possível trabalharmos com monitores 4K a 60 Hz. Esse é um questionamento comum, né? Vale a pena lembrarmos esse detalhe, ok? Então, é possível trabalhar com monitores 4K e com monitores convencionais até 3 monitores simultâneos sem placa de vídeo. Um teste muito interessante que nós fizemos no laboratório da ASUS aqui em São Paulo, de novo junto com o Gilberto Takatsu, o nosso técnico. Nós colocamos nessa placa-mãe uma placa de vídeo básica, uma placa de vídeo simples, que não tinha absolutamente nada de sofisticado, uma placa de vídeo barata, mas que tinha saídas para 3 monitores simultâneos, placa de vídeo, ok? Nós instalamos essa plaquinha simples no slot PCI Express X16 3.0 da B85ME, e nós conseguimos, fazendo os ajustes ali dentro do Windows com algum cuidado, usarmos 6 monitores simultâneos conectados nessa placa-mãe. 3 nas entradas da placa-mãe, 3 nas entradas da placa de vídeo. 6 monitores trabalhando simultaneamente, todos numa mesma área de trabalho. Tenho certeza que esse é um aspecto que vai chamar a atenção de muitas revendas, de muitos usuários. Para muitas montagens desse tipo, nós vemos com certa frequência, país afora, usuários comprando placas de vídeo super caras, placas de vídeo na casa de R$2.000 talvez, para que se pudesse trabalhar com 6 monitores simultâneos. Com uma placa-mãe como essa, isso não é necessário, o investimento é muito menor, ok? Então, até 3 monitores simultâneos, usando uma placa de vídeo simples, chegamos a trabalhar com 6 monitores simultâneos. Há suporte para telas 4K, outros aspectos importantes dessa placa. Nós já falamos dos slots, das portas USB, SATA. Vale lembrar, todos os capacitores dessa placa-mãe são capacitores sólidos, ok? Que tem um tempo de vida útil muito maior, suportam temperaturas operacionais muito maiores. Que mais? E todas as molduras das portas traseiras, do conector de rede, áudio, das próprias portas USB, de vídeo, toda aquela parte metálica, ela é feita de aço inoxidável, ok? Então resistente a ataques químicos, como o da maresia, por exemplo. Okay? Então existem esses
pequenos caprichos também na construção dessa placa. E um último aspecto, que é um detalhe que eu queria explicar com um pouco mais de cuidado, com um pouquinho mais de tempo, que é o seguinte: essa placa conta com uma característica que eu acredito que é um dos pontos que mais diferencia ela das placas básicas. Essa placa suporta uma tecnologia chamada SBA, ok? Ou Small Business Advantage. Há um selo na caixa dessa placa, que é o selo do SBA, está destacando a tecnologia. Normalmente muita gente olha para isso, não faz ideia do que significa, e isso acaba passando batido, mas vale o esclarecimento. O que é o SBA? O que é o Small Business Advantage? Isso é uma tecnologia que foi criada pela Intel, isso é disponibilizado no chipset B85, é uma característica que a placa tem por ter sido construída com base nesse chipset, ok? SBA, Small Business Advantage. Essa é uma tecnologia que foi criada para atender os pequenos negócios que eu mencionei no começo dessa conversa. Vocês pensem novamente num pequeno escritório de contabilidade, um pequeno escritório de advocacia, ou há muitos outros exemplos nessa mesma linha. Nesse tipo de ambiente, nós não temos normalmente um especialista de TI. Nós não temos aquela pessoa numa empresa desse porte, desse tamanho, responsável por cuidar dos backups, de manter a rede em ordem, de lidar aí com questões de segurança, permissões, uma série de outros pontos ligados à gestão do parque de máquinas, ok? Geralmente empresas muito maiores, quando eu tenho lá 70 PCs, 100 PCs ou mais, geralmente essa empresa contrata uma pessoa de TI, ok? Para manter o parque de máquinas em ordem. Num pequeno negócio você não tem esse especialista. Então o SBA, o Small Business Advantage, foi criado pela Intel para que o pequeno negócio tivesse uma ferramenta, né, ou um conjunto de ferramentas para lidar com essas questões, com algumas das questões críticas de manter os PCs da empresa em ordem, poder lidar com questões como atualizações de sistemas, backup, antivírus e outros pontos importantes, ok? O SBA nasceu para isso. O que é o SBA, pessoal? De forma simples, é um software, é um programa que tem inclusive uma interface muito simples, a cara do programa é muito simples, foi pensada para o leigo, não para o especialista, ok? Pequenos negócios, lá onde você não tem o especialista. Então, quando você abre o SBA, você vai perceber que tem ali uma série de ícones, é muito intuitivo, muito fácil de usar. Lá você tem a opção de agendar uma série de tarefas, exemplos muito interessantes. Terminou o expediente no pequeno escritório de contabilidade. Todo mundo desliga seu PC, vai para casa, ok? Só que, de repente não é preciso que seja um expert, mas alguém lá da empresa, tem um pouquinho mais entendido, foi lá no SBA, né, foi orientado a ir lá no SBA, é preciso que se faça isso máquina a máquina, ok? Não é possível centralizar esse controle a partir de um único console. É preciso fazer-se isso de máquina em máquina. Então, lá no SBA, essa pessoa agendou, por exemplo, o seguinte: 2 horas da manhã, esse PC vai ligar. Reparem, ele está desligado. Eu não estou falando de standby. Essa máquina está desligada. Ela vai ligar, ela executa um backup e desliga. Fale para mim, isso é um recurso muito impressionante. Para o pequeno negócio, isso é muito útil. Você agenda uma série de tarefas importantes que trabalham no sentido de manter as máquinas em ordem, até mesmo para que elas sejam executadas fora do horário do expediente comercial, ok? Outro exemplo, você quer que às 2 da manhã a máquina ligue, ela está desligada, ela ligue, execute uma sessão completa do antivírus e desligue, ok? Ou atualizações de sistema ou de outros softwares, tudo isso pode ser agendado através do SBA. Okay? Eu tenho certeza que esse é um recurso que tem um tremendo valor para pequenos negócios. É um argumento de venda muito forte
para uma placa desse tipo, ok? Esses exemplos que eu menciono de backup, antivírus, são exemplos muito simples. Eu uso eles porque todo mundo sabe o que é isso, todo mundo entende isso muito facilmente. Mas o SBA oferece uma série de outras possibilidades, tá? Não é só backup e antivírus, você pode controlar o tipo de dispositivo que você quer que acesse as portas USB e que tipos de dispositivo que você quer restringir, para que tipos de dispositivo você quer bloquear acesso às portas USB, entre muitas outras funções. Aqui o SBA tem todo um pacote de possibilidades, isso foi pensado, de novo, para o pequeno negócio, para facilitar a gestão do parque de máquinas, ali, do pequeno parque de máquinas daquele ambiente de small business, né, SMB. Certo? Bom, eu lembro a vocês que é muito importante que vocês se cadastrem, se associem no canal ASUS Brasil, lancem lá seus questionamentos, seus feedbacks. Nós retornamos em breve avaliando outros produtos, mostrando outros produtos, outras placas para todos vocês, ok? Muito obrigado e até breve.